O James Gunn poderia ter escrito Superman, mas ter colocado um cara pra dizer, não, tem Krypton demais nesse roteiro. Exato. Não, tira isso aqui Não, tira isso, entendeu? Porque assim, o Zack Snyder tinha a produção Mas foi do tirado Nolan, muita coisa. Foi tirado muita bobagem. Foi tirado Mas muita foi o Zaslav que tirou, né? Foi. Ó, você tinha o Nolan ali no início, inclusive o Nolan teceu muitas críticas elogiosas ali ao primeiro filme do Homem de Aço, que pra mim é um dos melhores filmes de super-herói de todos os tempos, esse filme E Homem de aquele Aço. começo é dele, né? Mesmo aquele começo, o prólogo Mesmo é o com o Nolan. filme. É o É, Nolan. e assim, talvez o Wagner e o Giorgetto não aceite, mas pra mim o que fizeram com o Jor-El nesse filme é pior do que a morte do Jonathan Kent nesse filme do Snyder. Pra mim. Não aceito. Tem superchat aí Não, no a gente vai comentar a declaração do James Gunn confirmando que a mensagem É verdadeira. que a mensagem dos pais do Superman, os pais kryptonianos do Superman é verdadeira, e mais do que isso, ele ainda fala que nem todos os kryptonianos eram ruins. Os pais do... Essa foi a pior parte da declaração pra mim, tá? Pra mim a pior parte foi essa. Então, por que, Giorgetto? Porque a pode... cara tem um problema aí, tem um furo de roteiro gigante. Porque a cara é mais velha do que o Kal-El. E em tese, pelo Tom King, se ele fosse baseado, ela tinha 14 anos quando aconteceu, inclusive, Krypton explodiu e a parte onde ela vivia ali, mais a família e a comunidade se desprendeu. E eles passaram vários meses no espaço. E aí o pai dela criou uma estrutura para proteger, uma estrutura de chumbo, porque Krypton era envenenada, Krypton se tornou venenosa para eles. Aí eles fizeram uma construção de chumbo e, inclusive, ela constrói praticamente sozinha, né? A construção lá de chumbo e tal. Então ela não vai ser mais velha do que ele, vai ser mais poderosa, segundo o James Gunn, que é também outra contradição, porque ele disse que o Superman era o meta-humano mais poderoso. Ele ficou meio ambíguo, ele disse que ela é mais durona, então eu vou passar um pano pra isso aí, porque ele pode dizer que ela é mais durona, mas não é mais forte. Mas na HQ do Tom King mostra que ela é mais forte, sim, tá lá na HQ. É só você ir lá e ler aquela merda. Não é merda, pra mim é medíocre. Arte bonita. Pra mim é medíocre. A arte é bonita, só isso. Começa bem, depois vai perdendo o fôlego. Então, ele declara que por conta desse furo de roteiro, ele pensou, não, se os kryptonianos forem maus, todos eles forem maus, a cara também tem que ser má. E como eu não expliquei que a jornada dela ali naquele filme pode ser difícil, então vou deixar os pais dela, o Zor-El e a mãe, me esqueci o nome da mãe dela, como bons. Talvez só os pais do Clark sejam maus. Então, essa declaração Piorou, né? Piorou. Simplesmente piora tudo, né? Esse é o fator que a gente tinha falado ontem, né? Também dessa questão da ruptura do simbolismo do Superman e das referências do próprio Clark Kent, que ele tem a família terráquea, entende? Que ensina valores pra ele, mas você também tem essa família que ele não conheceu, mas, né, através da Fortaleza da Solidão, através das memórias, ele tem lá a referência espiritual dele, que é o Jor-El e a mãe dele, que eu também esqueci o nome. Deve ser Marta Orel também. Todas as mães da DC se chamam Marta, tá ligado? Entende? E isso é terrível, cara. Com L, Lela, Lena, sei lá, deixa eu ver aqui. Entende? É complicado. Tô pegando a referência do Heróis e Mais mesmo, que eu tava tentando achar alguma que trouxesse todas... A referência da Liga é a Liga, gente, tá ligado? A garantia sou eu. Tava tentando encontrar alguma que colocasse todas as declarações, inclusive quando ele fala que a cara não conhecia os pais do Clark, e também essa informação de que, né, eles eram especialmente ruins, né, não representavam todos os kryptonianos. A Lara. Não, Lara é a mãe do Clark, do Superman. Tô falando da mãe da Supergirl. É a Lura. A Lura. E eu tô falando da Supergirl que não conhecia os pais do Clark, os pais kryptonianos. Então, ele fala tudo isso, confirma tudo isso aqui na entrevista, né? Que, enfim, o Heróis Mais publicou. Tá aqui, James Gunn confirma que a mensagem de Jor-El e da Lara é real e não foi adulterada. Segundo ele, quis escrever assim pro Superman encontrar força em si mesmo e não de fora. Olha que animal, velho. Vai se lascar esse James Gunn. Aqui nesse vídeo não tem esse complemento que a gente tá comentando aqui sobre os pais da Supergirl. Nesse corte só tem ele confirmando sobre que a mensagem não foi adulterada. Porque foi um debate que a gente teve. E aí, inclusive,
aqui nessa postagem, Wagner, tem um seguidor do Heróis Mais que falou que acha que o James Gunn tá mentindo. Não. Não é a primeira vez, viu? Vou falar pra você. Vocês acham que o James Gunn tá muda. mentindo? Ele muda bastante de opinião, né? Muda mesmo. Eu não acho nem que o James Gunn faria isso. Eu acho que é uma coisa que muitos produtores... Ele pode falar isso agora e depois mudar lá na frente. Porque ele falou que ele não tem interesse em revisitar isso e tal. O que ele tá declarando agora... E sinceramente... Neste momento, com o filme ainda em cartaz, sendo uma mensagem do filme, talvez fosse estranho ele já chegar pra desmentir com o filme no cinema ainda uma coisa que acontece no filme, sendo que no próprio filme ele reforça 3 vezes isso. E é o que ele fala nessa entrevista, né? Ele fala, Sim. Eu não sei como as pessoas ainda têm dúvida, porque você tem lá figuras que são mostradas como pessoas inteligentes, autoridades na área, confirmando que a mensagem é real, é aquela mesmo. Mas é o que a gente fala É porque foi estúpido. As pessoas... Foi um plot estúpido. Por isso que a pessoa... mas chamaram a Lois Lane do Zack Snyder lá, que ela não tem um filme lá, que ela interpreta lá o alfabeto alienígena lá, como é que é o nome daquele filme? A Chegada? Chegada. Do Villeneuve, isso. Mas demorou pra caramba para os especialistas tentar entender o que os alienígenas estavam falando ali, tá ligado? Não, mas tudo bem, o James Gunn vai voltar pra gente, tenho certeza. Senão ele mata Zod, ele mata um monte de possível... Exato, outro vilão, Zod, o Zod é destruído, o plot do Zod é destruído. Mas assim, sobre essa questão do James Gunn mudar, eu acredito que ele pode mudar sim, mas que ele quis fazer a mensagem verdadeira, eu acredito que ele não tá mentindo. Mas ele não vai mudar. O James Gunn, ele não tá mentindo e ele não vai mudar. Sabe por quê? Não, porque eu também acho que ele não vai mudar. Ele já falou isso na entrevista ao London. Ele disse, eu tenho parentes adotados, eu tenho irmã... aí mesmo, Tony, é aí mesmo. É nessa entrevista aí. Minha família são parentes adotados, pessoas adotadas. Tenho muitos amigos que foram adotados e eu me vejo nisso. Eu me incluí nisso. E o James Gunn está fazendo um pouco da vida dele no filme do Superman. E isso acontece realmente com os maiores megalomaníacos, entendeu? É isso que acontece. Principalmente dessa ideologia, né, Tony? Porque, inclusive, a justificativa dele é super de esquerda, que é uma visão de um povo superior que nem é tão ruim assim quando eles pensam em dominância e tal. Isso é super de esquerda, se você pensar. Sim, é da mesma galera que acha que pode censurar o opositor político porque o mal são eles. É uma coisa, assim, bem de uma cabeça progressista, né? Uhum. Mas presta atenção que... Aí, tá aí, essa aí, né? É essa aí. Essa aqui é a declaração da Variety que o Tony citou anteriormente. Acho que não é bem essa, mas nessa aqui... O James Gunn, ele reclama de sentimento anti-americano, mas ele tem um sentimento anti-americano enorme. Enorme. Como qualquer lacrola, qualquer esquerdista, então, cara, né? Eles odeiam. Como é que chama aquela quando o cara odeia a própria pátria? Tem um nome pra isso, né? Oicofóbico. É isso aí, acho que é isso. James Gunn diz que o sentimento anti-americano ao redor do mundo agora não está ajudando o Superman nas bilheterias globais. Aí abre aspas pro James Gunn. Definitivamente estamos com um desempenho melhor no mercado interno do que no mercado internacional. Mas o mercado internacional também está crescendo e apresentando números realmente bons nos dias úteis, da mesma forma que estamos. Então, obviamente, boca a boca é muito positivo, tanto aqui quanto em todos os outros lugares, que é o que mais precisávamos fazer, disse Gunn a Rolling Stones. O Superman não é uma mercadoria conhecida em alguns lugares. Isso aqui é loucura, né? Ele não é um super-herói muito conhecido em alguns lugares como o Batman. O Batman é mais famoso que o Superman hoje, mas são famas diferentes, né? Mas só pra concluir a fala dele, isso afeta as coisas. E também afeta o fato de termos um certo sentimento anti-americano no mundo todo agora. Não está nos ajudando muito. Então, acho que é só uma... E aí, quem é que fomentou esse sentimento anti-americano muito forte, né? Não tá ajudando muito, né, James Gunn? Eles podiam ter pensado nisso antes. Então, acho que é só uma questão de deixar algo crescer. Mas, novamente, pra nós, tudo foi uma vitória total. Ter o filme lançado e ser algo que foi acolhido por pessoas em todos os lugares, isso é apenas a semente da árvore que Peter e eu temos regado nos últimos 3 anos. Então, poder começar de forma tão positiva tem sido incrivelmente emocionante. Essa foi a declaração completa do James Gunn sobre este tópico. O que vocês querem comentar sobre isso, meus queridos? Não, só quero comentar que o que ele falou aí, que o Superman não é tão conhecido como o Batman, ele tá
tá completamente maluco. O Superman é o terceiro símbolo mais reconhecido no mundo inteiro. É mais reconhecido que o símbolo do Homem-Aranha, é mais conhecido que o símbolo do Batman, cara. Entendeu? É o terceiro. Primeiro vem a cruz de Cristo, segundo a estrela de Davi, terceiro o símbolo do Superman. Então, isso aí não Mas não o Superman, ele é mais conhecido, mas ele é, ironicamente, nos rankings de popularidade dos super-heróis, ele fica em terceiro lugar mesmo. O primeiro lugar é o Homem-Aranha. O primeiro lugar é o Homem-Aranha disparado, o segundo lugar é o Batman, com uma boa margem pro Superman, que fica em terceiro. Sim. Então tem uma questão... Mas ele falou de conhecido, né? O erro dele foi falar de ser conhecido. Mas a gente pode ter a tal da benevolência interpretativa e imaginar que ele tá querendo... Porque ele fez a comparação direto com o Batman. O Batman é mais famoso que o Superman no que importa pra bilheteria. Isso é indiscutível. Sim. O Batman vende mais. A marca do Batman vende mais que a marca do Superman. Isso aí não tem questão. Já trouxe esses dados, é verdade. Mas teve mais filmes, mais jogos, mais animações. O Batman vende. O Batman dá certo em tudo. Em qualquer coisa que você faz com o Batman, ele dá certo. E é o que mas o Batman sozinho a DC nos últimos anos, praticamente. O último filme não foi bom. Tem que lembrar que o último filme do Batman não foi bom. E talvez o problema é justamente a questão de ser um conteúdo divisível. É aquilo que eu tava falando. O filme do Batman, se a gente concordar que realmente o Batman é o personagem mais famoso da DC e é mais rentável, vamos dizer assim, o filme do Batman não bateu 800 milhões. O filme do Batman, com do Matt Reeves. Então, esse filme do Superman tá indo pra essa mesma bilheteria. Ó, mas eu acho que não é porque não é só porque não foi bom, eu acho, que não bateu o bilhão. É porque o filme do Matt Reeves era um filme que, na indicação, no boca a boca, pra muita gente ele é meio chato. Eu gostei do filme. Mas é lacrador também, é um filme lacrador. Lacrador e tem o mesmo problema. Os pais do Bruce Wayne são deturpados ali. Também. 800 milhões não é uma bilheteria ruim. E eu acho que esse filme foi barato, se eu não me engano, ele não foi tão caro. A gente tá falando quase como se, assim, o filme só vai bem na bilheteria se bate bilhão. Bilhão é sucesso absoluto, né? O bilhão é aquela marca, tipo, aí quebrou a banca. Quebrou a banca, humilhou. 800 mil é uma boa bilheteria, não foi mal. Talvez... o Batman tem potencial pra ir melhor que isso. Ok, vamos concordar. Não foi mal. Eu acho que o maior erro da fala... Então o filme do Snyder também não foi mal, gente, do Superman, e nem do Superman vs Batman. Se vir nessa regra aí, tem que usar a regra pra todo mundo. Não foi. O grande lance é que... Mas o grande lance é que... 65 milhões de lucro. 65 mas milhões pra de mim, a sensação que dá é que foi flop, sim. É isso que eu tô falando pra vocês. Foi flop por causa da promessa. Mas é isso que a gente tem que... Ó, o filme do Superman, Batman vs Superman, fez mais de 800 milhões. Só que a sensação é que deveria ter batido o bilhão. Não é essa a sensação? Sim, é a mesma coisa do Batman. Mas o que eu acho nessa fala, voltando à fala do James Gunn, pra mim falar, eu acho que ele fez ele não faz nenhuma meia-culpa, ele coloca a culpa em coisas externas. E claro, e ele não vai fazer isso, ele não vai dizer que o filme dele não é extraordinário, ele não vai dizer isso. Ele não vai dizer isso é o que todos eles fazem, né? Todo diretor, produtor, não tem um que não faça isso aí. Ele não vai dizer. Qual é a entrevista da rejeição, por exemplo, a rejeição do filme, por causa que eu mudei a origem do Superman e algumas pessoas já não estão lotando mais os cinemas e tal. Porque isso vai acontecer, vocês vão ver. Eu já cravei que ele não bate 700 milhões, esse filme. Mas eu posso estar errado, eu acho que bate. O Elvis acha que ele bate. Mas assim, ó, não é nem o caso desse filme, de ser uma merda, mas nunca na história você vai ver o diretor indo lá falando, não, tá sendo um fracasso porque a gente fez um trabalho de merda mesmo. Os produtores da Madame Teia não falam isso, tá ligado? Encontram uma desculpa. Eu tô dizendo assim, ó, a galera pode não gostar do filme por causa disso. Tem diretor que fala isso. Já teve gente que disse, ó, o pessoal não gostou do Hulk e tal, mas... Não, mas o James Gunn falou que algumas pessoas não iam gostar do filme dele. Ele falou, pô. Tem entrevista Times of London. Ele falou, Tony. Ele falou, ó, só lembrando que o orçamento do The Batman foi 200 milhões, fora o market, ok? The Batman foi 200 milhões, só pra o Superman foi 225. Então, o que eu acho, o James Gunn, ele erra na fala quando ele coloca culpa externa nas coisas, né, e diz que o Superman não é tão conhecido, por isso que as pessoas não vão pra cima. Então, Deadpool
é o quê? É mais muito menos conhecido. É mais conhecido que o Superman? O Wolverine puxa legal, o Wolverine do Hugh Jackman, né? Tem que entender o contexto todo. Mas é um filme 18, né? É um filme 18, ainda tem essa. Tem a limitação ainda do filme da Marvel. Eu acho que sabe por quê? É outra coisa. No final só fica mais feio pro James Gunn, essa é a real. Sabe qual que é a real? A gente tá calculando como HQ personagem. A galera conhece Batman, conhece Homem-Aranha, conhece Wolverine por causa de cinema. Essa galera, né? Deadpool, ninguém conhece HQ praticamente, é cinema, porque foram filmes divertidos, legais, por isso e mais do que isso, Kumar, conhece os atores. Não é só o Wolverine, é o Wolverine do Hugh Jackman, é o Deadpool do Ryan Reynolds. Então o Homem de Ferro do Downey Jr. Concordo. Isso aí. Não, Superman ficou no hiato, cara. Olha o hiato do Superman. Ben Affleck. Vocês trouxeram um ponto importante. O ator chama muito. Corey Sweat, quem é Corey Sweat, né? Sim. A gente tem que ver eu tava pensando, eu até fiquei com essa dúvida. O Elvis falou que o orçamento do The Batman foi próximo do orçamento desse Superman. Eu fico pensando, mas o que tem de grandes efeitos e investimento naquele filme do The Batman pra ter um orçamento tão caro? Basicamente, porque os atores têm um salário muito alto, então... Muito cenário, cara. Muito cenário, velho. O Colin Farrell arrancou metade desse orçamento pra ele. É a maquiagem do pinguim, pô. Aquilo lá é caro pra fazer, brother. Tem muito cenário, muito veículo, muito prédio, coisa que foi construído só pra esse filme. A enchente de Gotham, aquilo ali foi foda. Tem umas coisas que é cara, velho. Muito efeito prático, talvez, então. E explosão. É caro. É igual o Superman, né? O Superman tem 225 milhões de Superman, apesar de ter mais CGI. E você tem esses 3 filmes que a gente tá debatendo. Man of Steel, 225 milhões também. Superman do James Gunn, 225 milhões. E The Batman, 200 milhões. Todos eles estão na mesma faixa de bilheteria. The Batman fez 770. Isso aqui era uma coisa que eu tava tentando lembrar, tá? Que isso aqui impacta muito. Eu fui de máscara ver esse filme, eu lembro. Isso aqui eu tava tentando lembrar também. Top Gun Maverick mandou um alô aí, ó. Top Gun Maverick mandou um alô. Mas o Maverick mandou um alô. Não, mas são exceções, né? Não são regras, né? O Homem-Aranha foi um ano antes, pô. O Homem-Aranha foi 21, gente. Mas não dá pra fingir que não impacta, né? Tipo, o Homem-Aranha reunindo 3 Homem-Aranhas de todas as defesas, todo mundo ir pro cinema num evento muito mais especial. Você tem um complicador ali, você tem que levar isso em consideração. 2 grandes heróis. Era pra esse filme do The Batman ter batido, não precisava ter batido 2 bilhões, quase 2 bilhões quanto o Homem-Aranha, mas 1 bilhão era pra ter batido. Olha o filme, cara. Olha, pensa no filme agora, faz um resumo de 1 segundo na tua cabeça do filme inteiro. Ele não é um filme nem divertido, ele nem parece um filme desses filmes de heróis, entendeu? Ele não tem cara de filme de bilhão. Não, ele é um filme meio policial, é um filme tipo Seven. É um filme no ar. É um filme no ar, 100%. Mas vocês concordam? Vou fazer uma pergunta bem rapidinho. Vocês concordam que se o Superman não bater 700 milhões, ele vai ser meio vergonhoso? Ou não? Eu acho que vai ser ruim, muito ruim pra imagem, muito. Eu acho que como o ponto de partida, esse filme, se ele vai bem e se ele continua alimentando uma imagem positiva na cabeça das pessoas, que eu acho que é o que tá acontecendo, ele pavimenta o cenário para as próximas produções. Então eu acho que esse filme, claro que a expectativa é que, se ele já fosse um sucesso por si só, seria fantástico, mas eu sinto que ele construiu uma coisa boa, uma coisa um tanto sólida. O problema maior é que o que vem na sequência não é o Batman, que poderia já vir, tá vendo só? O que vem na sequência é uma Supergirl. E aí, você pensa, eu não boto fé que a Supergirl vai fazer uma bilheteria incrível. Se fizer, pra mim, se a Supergirl fizer uma bilheteria incrível, pra mim, é 100% mérito desse filme. Perfeito, que deixou as pessoas curiosas pra ver mais desse universo. Sim. Eu não acho que vai ser por ela, mas é uma aposta muito arriscada, porque eu não apostaria que a Supergirl vai ir muito bem. Então, e aí já começa a prejudicar o universo compartilhado. Aí eu acho que pode ser problemático, porque por enquanto eu acho que construiu uma coisa boa. Mandaram um aspecto legal, antes até, eu já vou me despedindo aqui do chat, da galera também que eu vou ter que sair. Eu tenho que meter o pé também, 3 horas e meia de live, a gente tem que finalizar. Vamos correr o superchat depois do comentário do Omar? Isso, mandaram uma coisa interessante aqui, é que ficaria feio, e agora eu tô pensando aqui, o que ficaria feio pro Superman é porque ele é um filme moldado naquela característica de filme comercial.
comercial. O The Batman não é. O The Batman não é um filme comercial. Ele é um filme que ele é ruim ali pra você vender ele, porque ele é um filme parado, ele é um filme de 3 horas e pouco, tem menos sessão no dia. O Superman, parece mais Oscar do que pipoca, né? Muito mais. O Superman não. O Superman é um filme pra vender brinquedo, pra vender, sabe, coisas agregadas ao produto. Então é um pouco mais feio, se você pensar realmente. Eu gostei mais desse filme do The Batman do que o filme do Superman, cara. Eu também gostei, mas é porque nós gostei mais. Um gosto, às vezes, supriu algumas coisas. Só pra vocês terem ideia, nos 10 primeiros dias de The Batman, ele fez 239 milhões. O Superman fez 236 nos 10 primeiros dias. Tá muito parecido. Tá muito parecido. Por isso que eu acho que chega a 700 milhões. Eu também acho. Mas é o que você falou, Superman é um filme colorido, é um filme que é pra ser esse filme pipoca. Mas o que acontece? Pra mim, os dois filmes, eles carecem do mesmo problema. Quer dizer, eles têm o mesmo problema. Eles carecem daquilo que realmente é a essência do personagem. Entendeu? Sim. Eu sei que o Wagner vai discordar, mas pra mim... Em The Batman, eu senti falta do clímax. Vocês falaram que não tem o grande momento do Superman. Em The Batman não tem o grande momento do Batman. Não tem. Então, eu concordo plenamente. Concordo plenamente. Cara, justiça e o jeito americano. A verdade e o jeito americano. Se tivesse isso no filme, tenho certeza que o filme estaria muito melhor lá nos Estados Unidos. Muito melhor. O único filme o filme do Snyder também não abordou isso. O único filme que abordou isso, Verdade, Justiça e o jeito americano, foi o de 78. E bateu mais de 1 bilhão, se fosse mais de 1 bilhão e pouco, se fosse fosse corrigido. Então, é um filme divisivo, Superman, e também o filme do Batman também é um filme divisivo. Eu acho que isso complicou muito o desempenho desses dois filmes aí. Deixa like, compartilha.